E aí galera, tudo massa? Aqui quem tá falando é Isaac Filho, designer e articulador da Casa Criatura, e a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do desenvolvimento dos projetos da gente aqui, em especial da Aerosol Box. Para quem não sabe, a Aerosol Box é uma caixa acrílica criada pelo Dr. Yung Lai de Taiwan. No momento do Covid, desse boom do Covid, ele precisava criar algum artefato que conseguisse diminuir a quantidade de infecção dentro das UTIs. E aí a sacada dele foi criar uma caixa acrílica que servisse de anteparo entre a via aérea do paciente e os médicos. Isso foi lá no comecinho de março. E graças a essa cultura do movimento maker, do compartilhamento e de abrir, de fazer uma ciência aberta, tecnologia aberta, a gente conseguiu ter acesso a esse projeto e aí conseguir desenvolver o nosso próprio projeto com as necessidades brasileiras, com as necessidades dos médicos daqui, e foi assim que a gente começou nossa trajetória. Isso é muito comum dentro da nossa cultura, dentro da cultura maker, de desenvolver o projeto e poder compartilhar ele com o mundo todo e esperar que melhorias sejam feitas. Então foi por aí que a gente começou e é aí um pouco desse processo que a gente vai mostrar para vocês. A Casa Criatura é um dos espaços apoiados pelo GIG, o Global Gathering Innovation. E através do GIG a gente teve acesso a uma rede de vários espaços criativos e makers no mundo que já trabalham com a lógica de tecnologia e saúde. Por fazer parte dessa rede, a Casa Criatura teve acesso a um monte de projeto legal e a gente começou a entender aqui pela Casa Criatura que a gente poderia fazer mais com acesso à tecnologia que a gente tinha. A gente já estava afiado, já estava com o suporte do GIG, desenvolvendo aqui os nossos face shields, só que aí entra a Mozilla e dá o suporte que a gente precisava para conseguir desenvolver um projeto mais legal ainda, que é o Aerosol Box. Com a chegada da Mozilla, a gente conseguiu equipar o nosso laboratório, adquirindo nossas próprias máquinas. E aí isso fez com que a gente tornasse o processo muito mais dinâmico, mais barato e mais rápido. E aí isso foi muito importante para a gente conseguir fazer vários testes e melhorias consecutivas. A gente conseguiu ouvir os médicos, vir para o laboratório, fazer a melhoria, voltava, ouvia novamente, novas melhorias, chegamos numa versão final que foi a mais eficiente. E eu gostei muito do que eu vi da caixa. Primeiro, as dimensões da caixa são as dimensões adequadas para que a gente faça um procedimento. A gente consegue colocar os dispositivos que a gente vai utilizar durante a intubação de forma tranquila. A laringoscopia, a gente consegue fazer ela de forma adequada, como se a caixa não existisse, até porque a visualização que você tem do procedimento ela é muito boa. Essa angulação que existe na caixa aqui, ela permite com que você veja todo o procedimento sem nenhuma refração. Fiz até uma simulação, a gente tem uma dificuldade da intubação, a gente consegue usar outros dispositivos, como o BUG, que foi utilizado de forma adequada. E o peso também da caixa ela é muito importante. Caso você precise fazer algum ajuste na hora, a caixa é muito leve. Então isso não traria nenhum prejuízo para o nosso procedimento. Os pontos mais importantes no desenvolvimento do nosso projeto foram a otimização do design, fazer com que o médico enxergasse melhor as vias aéreas do paciente, fazendo com que ele fique mais barato. Outro ponto importante foi a leveza e resistência. A estrutura dela ela é de acrílico, o tampo ele é de acetato, fazendo com que a peça fique bem leve na hora de você manusear. Então a gente precisava que ela fosse bastante estável, por isso a gente criou alguns encaixes mecânicos para a peça. Nos pontos de abertura da caixa, a gente colocou uma cortina plástica, proteger mais o profissional na hora do manuseio da caixa. Como sugestão de um dos médicos que contribuíram, a gente colocou umas aberturas inferiores na caixa para poder a gente conseguir fazer a amarração dela na maca. Então ela funciona tanto para intubação como para extubação do paciente. Mas rapaz, faz uma diferença, isso impede, isso protege a equipe de morrer gente da equipe. Vê, eu tenho pacientes que um do lado do outro, o doente chegou sem Covid e ficou com Covid. O que foi isso? Foi a transferência, entendeu? Se eu tiver uma técnica que possa proteger o outro, assim, a medicina tem que voltar para o ser humano, velho. Não pode... A tecnologia, ela foi feita para o ser humano, pô. E a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal do que a gente está enfrentando.